E aí, galerinha, chegou o grande dia, o dia da nossa avaliação, onde nós vamos estar ali vendo como que foi a aprendizagem de vocês em relação aos conteúdos que nós abordamos na nossa unidade 1. E aí, vocês estão curiosos para saber quais são os principais conteúdos que nós vamos trabalhar nessa avaliação? Então, né? Por isso que a gente vai agora para a nossa revisão geral, para você poder ter um bom desempenho na nossa avaliação geral. Vamos lá no slide para conhecer os conteúdos que nós vamos revisar na aula de hoje. O primeiro ponto que não poderia ficar de fora é a densidade, né? Você conseguir trabalhar e entender o conceito de densidade vai auxiliar demais quando vocês estiverem lá no segundo ano e a gente for trabalhar soluções. Outro ponto muito interessante é os estados de agregação da matéria, ou seja, você ter domínio das mudanças de fases em que a matéria pode sofrer. Nós vamos falar também sobre substâncias e misturas, para vocês relembrarem sobre substâncias simples, compostas e os tipos de misturas, os processos de separação de misturas e as duas leis ponderais, né? A lei de Lavoisier, conservação das massas, e a lei de Proust, que é a de proporções definidas. Partindo da nossa aula 3, que foi o conteúdo de densidade, nós temos que lembrar que a densidade é uma grandeza física, ou seja, é algo em que a gente pode medir. Por isso que ela é dita como uma grandeza. Que grandeza? Densidade. Quais as unidades que a gente trabalha a densidade? É muito comum trabalhar gramas por centímetros cúbicos, tá? Nessa aula a gente viu o conceito, né? Que a densidade ou massa específica é a quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de massa que está contida em um espaço específico, ou seja, que está contida em um determinado volume. Em outras palavras, a densidade nos ajuda a entender quão apertadas estão as partículas de uma substância. Então, o conceito de densidade, galerinha, aqui rapidão, para vocês lembrarem melhor, ele está relacionado à quantidade de matéria que eu consigo ou que uma substância consegue conter em um determinado volume. Não é de peso da matéria, é diferente. Então, ali você tem que ter cuidado. Quando a gente fala de densidade, quando eu falo que um material é muito denso, eu estou falando que em um volume pequeno desse material, ele consegue conter uma grande quantidade de matéria, uma grande quantidade de átomos que compõem aquela substância. Por isso que quando a gente fala de 1 quilo de chumbo para 1 quilo de algodão, a gente tem a falsa sensação de que o quilo de chumbo pesa mais. Mas não é. É que para ter 1 quilo de chumbo, eu preciso ter um volume pequeno. Já para a gente chegar em 1 quilo de algodão, eu preciso ter um volume maior. Então, a densidade é justamente isso. Tranquilo? Então, vamos continuar lá no slide. Então, a gente tem aqui, por exemplo, para o mesmo volume de substâncias diferentes, como o mesmo volume de água, mesmo volume de óleo, mesmo volume de areia. O que nós vamos ter de diferente? As massas. Em 1 litro de água, nós temos 1000 gramas de água ali, de moléculas de água. Para o óleo, nós vamos ter 900 gramas. E para a areia, nós vamos ter 1900 gramas. É uma diferença que nós vamos ter de quantidade de matéria para o mesmo tipo de volume. Os nossos olhos veem claramente recipientes exatamente iguais em tamanho, porém com massas diferentes. Mas a densidade, ela é o quê? Ela é uma propriedade específica da matéria. Cada substância apresenta a sua própria densidade. Mas existem alguns fatores que podem alterar essa densidade. Por exemplo, o tipo de material. Substâncias diferentes possuem densidades diferentes. Temperatura. A temperatura, gente, vai fazer com que a densidade possa variar. Por exemplo, a densidade da água vai variar de acordo com a temperatura. Se a gente pega um copo com água
e coloca dentro desse copo com água um cubo de gelo, que é o quê? É água no estado sólido. O que acontece? A gente tem ali uma variação de densidade, por isso que é influenciado pela mudança da temperatura também, né? E pelo estado físico da matéria. Em algumas situações, quanto maior a temperatura, mais as partículas que formam as minhas substâncias vão vibrar e mais longe uma da outra vão ficar, ou seja, vou ter um aumento de volume, o que vai fazer com que a densidade diminua. O mesmo ocorre com relação à pressão. Se a gente tem lá os gases, quanto maior a pressão sobre eles, menor vai ser o volume, né? Maior a densidade. Quanto menor a pressão, maior o volume e também menor a densidade. Outro conteúdo que nós vimos foi o estado de agregação. Dentro desse estado de agregação, nós conhecemos as mudanças de fase e vimos o ponto de ebulição e ponto de fusão. A gente viu que o estado de agregação da matéria refere-se às diferentes formas físicas nas quais as partículas da matéria podem existir, com base em fatores como temperatura e pressão. Então, a gente tem os principais estados: sólido, líquido e o vapor. As mudanças de fase, elas são diversas. Quando eu saio do sólido para o líquido, eu tenho a fusão. Quando eu saio do líquido para o vapor, eu tenho a evaporação. Quando eu saio do vapor para o líquido, eu tenho a condensação. Se eu saio do líquido para o sólido, eu tenho a solidificação. E quando o sólido passa direto para o estado vapor, sem passar pelo estado líquido, nós temos a sublimação. A ressublimação é quando a gente sai do estado gasoso direto para o estado sólido. Por que a gente estuda o estado de agregação da matéria? Porque se refere ao modo como os átomos e as moléculas que compõem essa matéria vão estar agregados, vão estar juntos. Nos estados sólidos, com exceção da água, quanto mais baixa a temperatura daquela substância, mais próximos os átomos vão estar. E aí vai fazer com que eles sofram a mudança de fase e fiquem no estado sólido. Quando eu começo a aquecer essa substância, esses átomos e moléculas que compõem ela vão começar a vibrar. Essa vibração vai fazer com que eles fiquem distantes um do outro. À medida com que isso vai acontecendo, ele vai sofrendo esse afastamento e vai passar do estado sólido para o estado líquido. Se a gente continuar aquecendo, eles vão continuar vibrando até que mude de fase e vá para o estado vapor. Então, gente, esse é o motivo pelo qual a gente estuda os estados de agregação, porque são os comportamentos das matérias. E aí a gente tem a questão da temperatura e pressão, porque muitas substâncias no estado de temperatura ambiente já são líquidos, outros já são sólidos e outros já são gasosos. Depende das suas propriedades específicas. E duas propriedades específicas muito importantes são o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Vamos lá para a gente conhecer eles? Ponto de fusão. O que é? É a temperatura na qual uma substância muda do estado líquido, do estado sólido, perdão, para o líquido, ou do estado líquido para o sólido. Então, o ponto de fusão é a temperatura onde a mudança vai acontecer, independente se é saindo do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Por exemplo, na água, o ponto de fusão dela é 0 graus Celsius. O que significa que se eu estiver aquecendo em 0 graus Celsius, ela começa a sair do sólido para o líquido. Mas se eu estiver resfriando, significa que a 0 graus Celsius ela vai começar a passar do líquido para o sólido. Mas a temperatura em que ocorre essa mudança é a mesma. Então, é o ponto de fusão. Ponto de ebulição.
é a temperatura onde a substância vai estar mudando do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Mesmo esquema, na água isso acontece a 100 graus Celsius. Se eu estiver aquecendo, 100 graus Celsius ela vai começar a sair do estado líquido para o gasoso. Se nós estivermos resfriando, 100 graus Celsius ela vai começar a sair do gasoso, para o estado líquido. Então, esse é o ponto de ebulição da água. É uma propriedade específica da matéria. A previsão a partir dos valores de ponto de fusão e ponto de ebulição. Eu conhecendo essas temperaturas, eu consigo prever qual vai ser o estado físico da substância em determinada temperatura. Por exemplo, se eu sei que a 100 graus Celsius a água sai do sólido para o líquido, a 0 graus Celsius, e a 100 graus Celsius do líquido para o gasoso, eu consigo saber que a 25 graus de temperatura, ela vai estar no estado líquido, porque 25 está entre 0 e 100. Então, se ela estiver em menos 1 grau Celsius, ela vai estar no estado sólido, porque menos 1 é menor que 0. E se ela estiver a 101 graus Celsius, ela vai estar no estado gasoso, porque 101 é maior que 100. E é assim que a gente consegue prever, a partir dos pontos de ebulição e de fusão, em qual estado da matéria determinada substância vai estar em determinada temperatura. A curva de aquecimento. À medida com que a gente vai aumentando a temperatura, por isso que a temperatura está aqui, ó. À medida que o tempo vai passando, nós vamos ter as mudanças de fases das substâncias. Cada uma na sua temperatura específica. Algumas, na temperatura ambiente, elas já sofrem evaporação. Outras, você tem que aquecer muito para que elas possam evaporar. Vai variar. Mas durante a temperatura de fusão, ela vai levar um tempo para que todo o nosso sólido se transforme em líquido. Então, durante esse tempo, eles vão coexistir. Então, o que acontece? Quer dizer que quando a água atinge 0 graus Celsius, ela imediatamente vira sólida? Não. Vai levar um tempo até que todas as moléculas que estão ali vão se juntando para que sofra a mudança de fase. Então, durante um determinado tempo, e por isso que essa linha aqui, ó, quando é a mudança de fase, ela fica reta, quer dizer que durante um tempo ela vai permanecer naquela temperatura até que toda a matéria sofra mudança de fase, no caso, por exemplo, do líquido para o vapor, e aí a temperatura volta a subir. Tranquilo? Substâncias e misturas. A gente viu que substâncias são aqueles materiais com composição química constante. O que isso quer dizer? Que a água pura, ela sempre vai ser formada por H2O, por moléculas de H2O. É uma combinação, uma composição constante. E ela sempre vai possuir, propriedades físicas bem definidas, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição e a densidade. Isso para substâncias puras, tá? Isso para substâncias puras. E aí nós temos dois tipos de substâncias. As simples, que são formadas por átomos de apenas um único elemento químico, e as compostas, que são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Exemplo aqui da simples, H2, O2, O3. Das compostas, CH4, H2O, que são substâncias formadas por átomos de elementos diferentes. E o que são as misturas, professoras? As misturas é quando a gente tinha aquelas substâncias que nós chamávamos de puras, juntas, formando ali um sistema. Então, misturas são porção de matéria constituída de duas ou mais substâncias, chamadas de constituintes. As misturas são o produto da união mecânica de substâncias sem mudança na natureza dela. O que isso quer dizer? Sem a ocorrência de reações químicas. Então, assim, a gente tem a gasolina, é um tipo de mistura, onde a gente tem mistura de hidrocarbonetos,
que são formadas por carbono e hidrogênio. A gente tem o ar atmosférico, que é uma mistura formada por gases de nitrogênio, oxigênio, argônio e outros gases, como o gás carbônico. E aí, para as misturas, nós temos a classificação. Misturas homogêneas, que são aquelas que apresentam-se de forma uniforme, em apenas uma única fase, elas são monofásicas. E isso acontece porque as substâncias se dissolvem e tornam-se uma solução. Então, quando a gente pega a água e dissolve o açúcar nela, o que nós vamos formar? Nós vamos formar uma mistura homogênea. O que acontece ali? As moléculas da água, elas vão envolver as moléculas de açúcar, de tal modo que a gente não consegue separar filtrando ou fazendo processos simples de separação, como a decantação. Para fazer essa separação, eu vou precisar fazer uma destilação simples, que é um dos processos de separação de mistura que nós vamos conhecer já já, vamos relembrar já já. Mas voltando lá para o nosso esquema, o que acontece aqui? De um aspecto visual, nós temos uma água. A gente não vê as moléculas do açúcar. Isso aqui é o que nós chamamos de uma solução. Toda mistura homogênea vai ser uma solução, ou seja, toda solução é uma mistura, mas nem toda mistura é uma solução, porque as misturas heterogêneas, elas não são uma solução, são quando a gente consegue identificar um ou mais elementos que estão compondo um sistema. Quando a gente tem essa questão da formação de fases, a gente tem uma mistura heterogênea. E os processos de separação de mistura? Nós conhecemos alguns dos processos, como a decantação, que quando a gente tem ali uma diferença de densidade, sempre o menos denso tende a ficar em cima, quando a gente está falando de uma solução que tenha líquido, e o mais denso embaixo. Então, a gente usa o processo de decantação para fazer essa separação. É um processo um pouco lento. Daí, a gente tem a centrifugação, que é o mesmo que utiliza-se para fazer a separação do soro do sangue. Né? Nesse processo, a gente usa a força da gravidade para acelerar o que seria o processo de decantação, a partir da aceleração de tubos dentro de uma centrífuga. Outro processo de separação de misturas é a filtração. Mas vocês observem que a filtração, por exemplo, não serve para separar água com açúcar dissolvido. Então, ela vai servir para separar misturas que têm uma parte sólida dispersa em um líquido ou em um gás, fazendo com que essa parte sólida fique retida no filtro e a parte líquida ou gás passe direto. Como assim, professor, o gás? Isso aqui é o processo que a gente usa no aspirador de pó. O ar passa direto e a sujeira, a poeira, fica no filtro do aspirador. A filtração a vácuo, ela pode ser um processo que a gente diz que é um modo de acelerar a filtração comum com baixa pressão. Na destilação simples, como é que a gente pode utilizar? Normalmente ela é utilizada por diferença de ponto de ebulição para separar uma solução formada por um soluto, um sólido, que foi dissolvido em um solvente, como o exemplo do açúcar dissolvido na água. Já a fracionada, ela é utilizada para separar misturas que contêm dois ou mais líquidos miscíveis, ou seja, que se misturam. E aí, eles vão ser separados por diferença de ponto de ebulição que não sejam muito próximos. E aí a gente tem outros, como a extração de solvente, que consiste em extrair uma ou mais substância de um material utilizando suas propriedades químicas, que é a solubilidade. Tem a extração por solvente também, que é muito utilizada para extrair essências de plantas para preparo de perfume. Também tem a extração por essência, que é utilizada na produção do nosso café. E a lei das conservações da massa, a gente tem aqui a lei de Lavoisier, que diz que a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma das massas do produto. E a lei de Proust, que é a lei das proporções bem definidas. Aqui, gente, ele está dizendo que a combinação de algumas reações químicas sempre vão ocorrer na mesma proporção. O
que isso quer dizer? Que se eu colocar um enxofre aqui em excesso, ele vai sobrar aqui no final da minha reação e a reação ela não vai ocorrer com o consumo total do nosso enxofre. Então, ele ali sempre vai ter uma proporção para que ocorra uma determinada reação, como é o caso do hidrogênio para formar lá a água, H2O, né? Sempre nessa combinação, 2 hidrogênio para 1 oxigênio. E aí, galerinha, vamos lá fazer a avaliação de vocês. Eu desejo sucesso para cada um e a gente se vê na nossa unidade 2. Beijinho para vocês!